E agora os bloqueios de contas bancárias. Por que ocorrem? Como resolver? E se há solução? Sobre o assunto, Joana Brito vai conversar com a advogada doutora Amanda. Doutora Amanda, com Joana Brito. Boa tarde, Joana. É contigo, Joana. A gente fala sobre bloqueios de contas. Muita gente passa por uma situação como essa e que, quando acontece, não sabe como agir, se é legal, se não é, que atitude tomar. Para esclarecer um pouquinho, trazer entendimento sobre esse tema, a gente conversa a partir de agora com a Amanda Ono, ela que é advogada, está aqui ao meu lado para esclarecer dúvidas. Em primeiro lugar, doutora, em quais circunstâncias o bloqueio de uma conta pode acontecer? Isso é legal? Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante e que gera tantas dúvidas para a população. Normalmente, o bloqueio de uma conta bancária ocorre, na maioria das vezes, em decorrência de uma ordem judicial. Normalmente, o consumidor está lá devendo alguma dívida para alguém ou para alguma instituição financeira, que entra com processo contra essa pessoa e o juiz determina o bloqueio desses valores justamente para assegurar o pagamento da dívida. Essa é a hipótese mais comum. Mas, além dessa hipótese, ou seja, da hipótese do bloqueio por ordem judicial, é possível que esse bloqueio ocorra por uma própria orientação do banco mesmo. Normalmente, como uma forma preventiva, caso o banco identifique alguma operação suspeita, alguma operação que pode ser fraudulenta, o banco vai lá e bloqueia esse valor, mas ele deve comunicar ao cliente acerca disso de maneira imediata, até para confirmar mesmo a validade dessa operação. E também no caso de encerramento de conta, em que o banco ele pode encerrar a conta unilateralmente e normalmente ele bloqueia esses valores por um determinado período até esse encerramento definitivo. Mas é muito importante a gente saber que nessas hipóteses em que o bloqueio decorre por uma decisão do próprio banco, é imprescindível que o consumidor ele seja informado previamente acerca disso, até para poder se preparar e tomar as medidas cabíveis. Então, ele sempre deve estar sendo informado. Tá, e se isso aconteceu, de repente a pessoa se viu ali com a conta bloqueada, ela vai ficar impedida de fazer qualquer tipo de movimentação, e qual atitude ela tem que tomar? Normalmente, quando um montante é bloqueado, é interessante que o consumidor, de maneira imediata, entre em contato com a instituição para saber o motivo desse bloqueio. Se decorre de uma ordem judicial ou se decorre de uma própria decisão do banco, como, por exemplo, nessas hipóteses de fraude e de encerramento de conta. Então, ele deve estar tentando buscar essas informações junto com a instituição para poder tomar as medidas cabíveis em cada caso. Um advogado, por exemplo, pode ajudar numa situação como essa? Exatamente, até porque existem determinados valores que não podem ser bloqueados. Por exemplo, você recebe lá o seu salário na sua conta corrente, tranquilamente, normal. Se você tiver um bloqueio desse valor que venha a afetar a sua própria subsistência, apesar de você até estar devendo algo para alguém, aquele bloqueio não pode estar ocorrendo. Por quê? Porque vai estar afetando a capacidade da pessoa de arcar com as próprias dívidas do dia a dia dela. Então, é interessante a gente fazer uma análise individual de cada caso para verificar se aquele bloqueio é legal e atende o que a legislação estabelece. Tá certo, doutora Amanda. Muito obrigada pelas informações. É isso aí. A gente espera poder ajudar um pouquinho com essas informações as pessoas que, porventura, estejam passando por uma situação como essa. Volto com você. Você é a doutora Amanda, não é? Pelos esclarecimentos. Mas vamos aqui para uma matéria, porque já estão aprontando ali o Bruno